Olá, bom dia. Hoje é dia 1º de junho de 2024, sábado, e eu estou aqui para fazer a live da semana. E o tema é os desafios existenciais do ser humano. Vou ler um pequeno texto que eu escrevi para iniciar essa conversa, essa reflexão. O homem sofre porque perde a curiosidade pela vida, porque limita sua criatividade, porque se acomoda no conhecido, porque limita sua capacidade de melhor entender e superar os seus limites, porque vive à espera de milagres, de soluções prontas para resolver os seus desafios existenciais, pela falta de consciência de si mesmo e do universo que permeia a sua vida. Isso é só uma abertura, né? Para entrarmos nesse tema. A maior dificuldade, né, do ser humano em vencer os seus desafios existenciais está na sua pouca desenvolvida capacidade de entendimento, né, de si mesmo e do universo que o circunda. O que significa dizer que o grande entrave na vida, essa vida que é desafio para o ser humano, é a ignorância, de uma forma geral, e a sua falta de consciência. Então, nós ficamos repetindo sempre as mesmas atitudes, as mesmas condutas, os mesmos pensamentos e não saímos do lugar. Por outro lado, existe a questão do comodismo, que também é levado pela ignorância. Esse comodismo significa que o homem vai se moldando àquilo que está sendo apresentado para ele e não usa ou não aprimora seu senso crítico em relação a tudo. Então fica absorvendo tudo aquilo que lhe dizem, tudo aquilo que expõem para ele. Então não há questionamento, isso é bom, isso é ruim, isso é mais ou menos, e assim vai levando a vida, achando inclusive que a vida é só isso. Vejam bem, nem toda a filosofia existente, nem todos os livros existentes sobre conhecimento, sobre, digamos assim, sobre tudo na vida, resolve isso, porque o homem se acomoda, ele não quer, ele se prende, na verdade, naquilo que é mais cômodo para ele. Então, naquilo que é colocado para todo dia. Estava observando a questão das notícias. Né? Todos os jornais, televisões, eles dão as notícias que interessam, na verdade, para eles e para todo um sistema de dominação do ser humano. Então, não há um desejo de que o homem, que o povo todo, aprimore os seus conhecimentos. Então, sempre é passado apenas aquilo que é superficial. Quando eu digo sistema, existe um sistema de poder
que é aparentemente invisível, né? Mas que domina todas as mídias. Então ela é colocada, tudo isso é colocado a serviço da dominação. E ninguém quer, na verdade, que o povo se esclareça. Ninguém quer. Nesse sistema. Quanto menos você souber do que está por trás de todo esse sistema de dominação, melhor para eles, melhor para aqueles que mantêm esse poder, que são aí as instituições financeiras, as instituições governamentais, né, de estados. E então, aqueles que, na verdade, isso pertence a todos aqueles que o sistema pertence àqueles que têm o domínio econômico. Né? Então, eles é que mandam no mundo. Se as pessoas não questionam isso, elas só vão aonde eles querem que vá. Essa é a questão. Não sei se você já pensou nisso. Eu passei muito tempo sem olhar as notícias diretamente dos jornais, por exemplo, né? As mídias, as grandes mídias. E resolvi dar um tempo, né? A imprensa toda, ela é muito tóxica. Aí, recentemente, eu voltei a dar uma olhada principalmente nos portais de jornais que tem no Brasil hoje ainda. O Globo, Folha de São Paulo, Estadão e outros. Tem várias escalas. E o tempo todo dá para perceber que as notícias praticamente elas são as mesmas e só servem a interesses que não são os interesses da maioria da população. Outro dia eu vi uma discussão sobre as ações da Petrobras, né? Lá no Globo News. Aí eu me perguntei, a quem interessa isso? Né? Porque nós pagamos o preço da gasolina, do óleo, etc., mas nem conhecemos os mecanismos, né? Como isso é apurado, os preços, etc. Mas a mídia, essa mídia que eu citei, ela faz parte de um sistema, né? Então eles trazem as informações, aquelas discussões que interessam para este grupo. Não interessa para a gente, na verdade, porque a gente não tem influência nenhuma nisso. Porque não temos organizações, etc., né? E aí você vai vendo que eles querem fazer com que nós nos interessemos por aquele assunto, no caso aí era ações da Petrobras, quando que a maioria do povo nem tem ações da Petrobras. Então é um jornalismo feito direcionado para aqueles que têm interesses econômicos nisso. Então a gente não percebe, mas essas discussões elas vão sendo feitas para dar a entender que aquilo nos interessa, mas na verdade não nos interessa diretamente porque é só para aquele grupo financeiro que está interessado, né, em subir preço, baixar preço, etc., em ganhar mais dinheiro, na verdade. Essa é a questão. Nós vivemos um sistema capitalista aonde que as empresas, as entidades financeiras, os interesses delas são divergentes dos interesses da população, porque eles só querem lucro. Eles não querem, sabe, que mais alguém enriqueça, digamos assim. Então, o ser humano fica nesse extrato, a maioria do povo fica nesse extrato onde que a manipulação acontece o tempo todo
e só é chamada atenção quando interessa para eles. O tal do mercado, por exemplo, já ouviu falar do mercado? Ah, o mercado não gostou que o Lula fez isso. O mercado não gostou, não sei do que. Quem é esse mercado? Você sabe quem é o mercado? O mercado são os que estão no poder, são no poder econômico. Porque se você pensar bem, né, se você vai ver que no Congresso Nacional, onde que tem senadores e deputados federais, a maior parte desses políticos que estão lá são financiados por esse mercado. São eles que dão dinheiro para a sua campanha, eles que, na verdade, os elegem. O povo só vota, e vota mal. O grande problema do nosso é o próprio eleitor, que não sabe votar, que não sabe o que está fazendo. Então, são coisas assim concretas que estão aí e que nós, a maioria das pessoas, não fica atento a isso. Então ela fica ali na Matrix, sendo manipulado o tempo todo. A questão, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que é uma tragédia já anunciada, que já iria acontecer. Estava previsto que aconteceria, todo mundo sabe disso, ou só o povo que não sabe disso, né? Que isso iria acontecer mais dia menos dia. E vai acontecer outras tragédias também anunciadas, seja pela chuva, pelo fogo, pelo calor, por tudo. Porque o povo não presta atenção nisso. Ele não observa, né, a vida que está acontecendo, está mais preocupado com o imediato. Então são várias questões que o povo se aliena. Há uma alienação geral, né? E as pessoas ficam aí, ficam se iludindo. Ficam se iludindo com a televisão, né? Com shows, com isso e aquilo, né? Hoje em dia tem shows todo dia. Todo final de semana tem shows, tem baladas e tal. Isso interessa a quem está no poder dominante. Não estou falando nem do poder da República. Estou falando do poder econômico. Isso interessa. Quanto mais alienado o povo, melhor para dominá-lo. Então, os desafios existenciais do ser humano passam, primeiro, pelo conhecimento. Se ele não busca o conhecimento, se ele não busca se inteirar do que está acontecendo, do que está por trás daquilo que está acontecendo, ele vai estar sempre nessa posição secundária. O povo ocupa uma posição secundária e sofre o impacto disso tudo, né? As grandes fortunas do Rio Grande do Sul, por exemplo, não sofreram impactos com a tragédia de lá. Quem sofreu e sofre os impactos é o povo, aquele desprovido de poder econômico e de poder político. Essa é a questão. Então, um dos desafios existenciais nosso, digamos assim, é buscar conhecimento, buscar entender, né, a si mesmo. Veja bem, você precisa entender a si mesmo, porque de repente você não se conhece. Você acha que você é uma coisa e você não é. Diante desse poder que eu falei, muita gente se acha, mas não é nada. Muita gente é só vassalo dos poderosos. E poderosos em todos os níveis, seja no nível municipal, seja no nível estadual, seja no nível federal. Então, se você não conhece a si mesmo, quais são as suas capacidades, quais são os seus limites e quais são as suas potências, né, de resolver coisas, de criar coisas,
e você não conhece isso, e não conhece o mundo que você está vivendo, os mecanismos que estão nesse mundo que você está vivendo, você vai ser só mais um na multidão. Você vai fazer parte do gado, aquele gado que o Zé Ramalho canta na sua música Vida de Gado. Tá? Então, quer dizer, nós ou vamos tomar consciência de quem nós somos, o que somos e o que podemos fazer mais, né? Pela nossa própria vida e pela vida da humanidade, da sociedade. Se nós não tomarmos conhecimento dessas potências que estão dentro de nós, nós vamos passar a vida sempre em sofrimento. Porque a maior parte das pessoas passa a vida em sofrimento e não sabe, alguns. Alguns acham que porque no fim de semana tem a balada, tem a bebida, tem isso, tem aquilo, que a vida é feliz. Mas no dia a dia a pessoa sabe que ela não é feliz. Ela sabe que está faltando alguma coisa para ela. E tinha um tempo que as pessoas buscavam algum consolo na religião. Porque a religião também faz parte desse sistema. As religiões oficiais, essas grandes religiões, elas fazem parte desse sistema de dominação do povo. Foi a religião, essas instituições, que travaram muito o desenvolvimento, por exemplo, do intelecto humano, da cognição humana, porque fechava com os poderes dominantes. Se você pegar a história das religiões, você vai ver, por exemplo, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, eu estou falando da instituição, estou falando da doutrina cristã. Eles estiveram sempre de braços dados com o poder. Essa é a verdade. Sempre tiveram de braços dados com o poder. Salvo as exceções. Exceções daquelas pessoas que reagiam a isso dentro dessas instituições, mas que eram banidos, que eram eliminados. Tem um exemplo no Brasil, por exemplo, estou me redundando, do Frei Leonardo Boff. Ele foi praticamente excomungado pela Igreja Católica. Por quê? Porque ele se opunha a esse processo todo de dominação do ser humano. Então ele foi praticamente, como diz o outro, caçado. E assim como outros por aí, bastante outros, também foram perseguidos pela própria instituição, porque eles se contrapunham a fazer parte desse poder dominante e de compactuar com as injustiças sociais que acontecem até hoje. Mas a questão então é que as pessoas recorriam a religião, era como se fosse um apaziguador disso tudo. Mas as religiões falharam. Tanto é que o ser humano continua, a maioria, continua em sofrimento, digamos assim. Continua sofrendo injustiças, discriminações, preconceitos, etc. Mas isso se deve também ao acomodamento do próprio ser humano, que tipo assim, confiou demais nessas instituições, entregou a vida a essas instituições e elas não deram respostas. Tanto é que nós estamos vivendo num mundo super caótico, super violento, e no bojo disso, lá no fundinho, falta o quê? Falta espiritualidade, falta entendimento maior, da vida em todos os seus
quadrantes, porque a vida não é só esse aspecto imediatista, material, consumista. A vida não é só isso. Se a vida fosse só isso, talvez pudesse ser resolvido, mas a vida não é só isso. A vida tem os seus aspectos, vários aspectos na vida. O aspecto físico, material, o etérico, né? Tem a parte metafísica, espiritual. A vida é muito maior do que a gente imagina que seja. Nem eu sei definir, né, o tanto de coisas que compõem a vida. Porque são muitas instâncias e que muitas daquelas nós nem entendemos. Nem eu e nem ninguém, tá? Com todo, como eu disse, com toda a filosofia, com todos os livros, etc., com toda a teologia, né, a gente não entende. Porque tem muita coisa que nos escapa ao conhecimento vulgar. Tem muita coisa. Mas a maioria das pessoas não está interessado nisso que eu estou falando. Não sei se você que está me ouvindo está interessado nisso. Tá? Mas a maioria não está. Está preocupada só com o imediato. Está perdido num mundo cheio de ilusões. Que hoje existe, né, um emaranhado de ilusões que são oferecidas todo dia para as pessoas. E principalmente agora usando o mecanismo da internet. Então as pessoas estão aí sendo... A gente, na verdade, é o tempo todo assediado para quê? Para consumir. Para consumir. A gente não é assediado para alguém nos dar alguma coisa e tal, né? É para tirar da gente. E aí que tem, né? Hoje em dia, eu já falei outro dia, hoje em dia tem aí jogos, apostas e muita coisa que é tudo uma enganação. Né? Ninguém fica rico com isso. Só quem fica rico são os donos desses mecanismos. Né? E estão toda hora vendendo ilusão. Que você pode ficar rico se você fizer isso, se você fizer aquilo. Você não vai precisar trabalhar se você fizer isso, fizer aquilo. Se você baixar o app, se você clicar não sei aonde, se você... É o tempo todo. O tempo todo alguém está tentando roubar você. A internet é assim. Existem pessoas que são especialistas em roubar você. Roubar o pouco dinheiro que você tem, eles querem roubar de você. O tempo todo acontece isso. Tá? Então, nós estamos assim, na verdade, nós estamos meio perdidão, né, nesse mundo, do jeito que está. E tem muita gente sofrendo por isso. Então existe esse desafio do sofrimento do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, quanto mais inconsciente ele é, mais ele sofre. É. Eu tenho passado aí um mês e pouco com algum probleminha de saúde, né? No sentido saúde física, né? No sentido aí de respiratório, umas coisas assim. Não vou ficar me contando minhas coisas para vocês, mas eu tenho observado que, né, a gente, né, quando é acometido de alguma coisa de saúde, a gente mesmo que tem alguma condição, algum plano de saúde, etc., mesmo tendo isso, a gente não tem muito por onde correr. Porque é uma máquina toda, o tempo é tudo baseado num certo protocolo medicamentoso e tal, que você vai sendo meio cobaia. Né? Agora você vai tomar isso, agora você vai tomar aquilo, agora você vai... Mas a solução mesmo, ela não é apresentada. E você, às vezes, quase briga com o médico para que ele te dê detalhes de como você está daquele jeito, quando, né, tal. Entenderam? Você tem quase que brigar com o médico para ele te informar. Porque é um sistema, você
né? Quem ganha com isso, na verdade, a indústria farmacêutica é a que mais ganha com isso. Ah, e também a indústria dos planos de saúde também é a que mais ganha com a doença. Porque eu já disse, é estranho, né? Chamar plano de saúde quando na verdade é plano de doença. Porque você vai utilizar o plano de saúde se você ficar doente. Então, que plano de saúde é esse, né? Não há uma medicina preventiva, né? A gente não tem educação preventiva de saúde, etc. Então a gente fica perdido, entendeu? Então em todos os campos, né, a gente acaba entrando nessa de algum desconforto, de algum sofrimento, né? E a gente às vezes peca pela falta de conhecimento. É lógico que a gente não tem todo o conhecimento, mas a gente sempre tem que ter um pouco mais de conhecimento para se movimentar nesse mundo de grandes manipulações. Então você precisa conhecer sempre mais. Tá? É aquela coisa do. Tem uma letra de música que diz: é preciso estar atento e forte, né? Tá? É isso, você tem que estar sempre atento. Ou então, se você quiser seguir a máxima lá do Jesus Cristo, né? Você tem que estar sempre vigiando e orando. Para poder, quem sabe, ter um pouco mais de conforto na sua vida. Entenderam isso, né? Então a gente passa por. É tudo isso que está aí. Né? Eu sou um espiritualista, faço palestras, etc., né, nessa área da espiritualidade. E eu, lá atrás, uns tempos, né, lá para trás, né, fazia palestra, então tinha um tema que era pelo amor ou pela dor. Né? Quer dizer, o ser humano tem duas vertentes aí para evoluir. Ou ele evolui pelo amor ou pela dor. Tá? Pelo amor significa o quê? Significa que à medida de que ele, né, começa a trabalhar a ideia do afeto em si mesmo, né? Então ele aprende a amar a si mesmo e aprende também, por consequência, a amar ao próximo. Então, é uma forma de evolução. Você evolui pelo amor. Na medida que você se torna mais consciente, na medida que você, né, presta mais atenção nas suas relações, né, existenciais todas, com o mundo, com as pessoas, com a família, com a sociedade, etc. Né? Quer dizer, pelo amor é pelo bem. Né? Pelo bem. À medida que você aprende a ser mais caridoso, você aprende a ser mais humilde, você aprende a ser mais fraterno, você aprende a ter empatia. Então você evolui por aí também, certo? Agora, a maior parte das pessoas, digamos assim, sobra o quê? A dor. A dor como pedagogia. E aí eu estava analisando isso, né? Sempre eu analiso, que na verdade o ser humano aprende muito pouco com a dor, com o sofrimento, com o desconforto. Porque eu já falei isso em outras vezes, que tudo tem uma pedagogia. Até esse mal-estar hoje de saúde que eu estou tendo tem uma pedagogia. E eu tenho que aprender com isso. Evitar coisas, deixar de fazer isso, aquilo e tal. Prestar mais atenção em várias coisas, né? Então, a gente, mas o ser humano, a maioria dos seres humanos, não aprende a viver mesmo nem pela dor. Isso é ruim, tá? Não acho isso legal. Nem pela dor. Porque as pessoas poderiam, né, naquele momento de sofrimento, de desconforto existencial, todo geral, saúde, tudo, todos os tipos de desconforto, ele devia o quê? Parar
para analisar, para pensar. Tipo assim, eu tô assim por quê, né? Digamos assim, eu tô assim por quê? O que que está acontecendo comigo? O que que eu estou fazendo que não está legal? Porque muitos disso é a responsabilidade nossa. Essa já é uma coisa que o ser humano foge muito. Foge da responsabilidade por si mesmo. Sempre está responsabilizando os outros. Tipo assim, a culpa é dos macacos. Vocês já viram esses filmes aí dos macacos? Sempre a culpa é dos macacos, né? Não é não? Então, em última instância, né, a culpa é dos macacos. Porque nós, seres humanos, sempre estamos procurando culpados. Essa é uma cultura daninha, danosa, que nós sempre estamos procurando os culpados. Nós nunca colaboramos com nada. Mas você colabora. Tá? Você colabora. Você é que faz de conta que não colabora. Você é que elege o vereador X, o prefeito, governador, presidente, etc. Você. Só que as pessoas. Não. Eu não tenho culpa nisso. Tem sim. Quer dizer, nós vivemos nisso, né? Nós. Não, eu não gosto muito da palavra culpa, então eu uso responsabilidade. Nós somos responsáveis por muito do que nos acontece. Essa é uma grande verdade, tá? Nós somos responsáveis por muito daquilo que nos acontece. Direta ou indiretamente, nós temos responsabilidades. Só que nós não assumimos. Não assumimos. Então a gente acaba assim, tem isso, quer dizer, então a gente não aprende nem pela dor, porque quando vem o mal-estar, o sofrimento, a desarmonia, nós olhamos para fora, sempre para os outros, sempre para os outros. Né? Observe essa questão do Rio Grande do Sul. Lá, todos esses tempos tem governador, tem prefeito, cada cidade, tem vereadores, tudo, né? Tem deputados estaduais. Mas quando acontece a coisa, como agora, todo mundo corre o quê? Para o governo federal. No caso aí, para o presidente. O presidente tem que resolver. Quer dizer, e onde estavam os prefeitos, os vereadores, os deputados estaduais, os governadores lá atrás? O que que eles fizeram, né, até agora, digamos assim, para que não houvesse esse tipo de acontecimento? Muito pouco. Muito pouco. Mas na hora do vamos ver, então tudo respinga, tudo é lá em Brasília. Quer dizer, parece que não existe. Então para que existe prefeito, vereador, governador, deputado estadual? Se eles não se interessam pelo seu próprio estado, em, sabe, olhar os estudos científicos que já apontavam para acontecimentos como esses, etc. Entende? Então, essa é a realidade, é um choque de realidade. Você vai dizer, mas isso é alteração climática, né? Mudança climática. Mas da onde vem a mudança climática? Vem do ser humano. O ser humano é responsável por isso. Quem foi desmatando tudo para lá e para cá e só querendo ganhar dinheiro, sem pensar nas consequências dos desmatamentos, etc. E tudo, né? Todas as agressões ambientais. Nessa hora não tem ninguém, né? Então, é isso que eu falo. A gente não aprendemos nem com a dor, nem com o sofrimento. Você vê que já tem gente, fora aquilo que eles não noticiam, tem gente desviando, né? Doações, etc. Doações, dinheiros e tal, fazendo até campanha eleitoral, baseado nas doações. E o povo está lá só olhando. Tá? Então vocês vejam que nós, nem a dor, se nem a dor
o sofrimento, ensina o ser humano para que ele seja melhor. Então, o que que vai acontecer? O que que vai ensinar? O que que vai fazer com que o ser humano seja melhor? Falando no total, na geral, o que que vai fazer? Quer dizer, uma hora tem que haver um grande cataclisma no planeta, e é o que vai acontecer em algum momento, para que as pessoas tomem consciência. Quer dizer, vai ter que ser um processo muito, muito, muito doloroso. Tá? Aí eu pergunto para você que me assiste, você tá nesse rol que precisa ter muita dor, muito sofrimento para você aprender? Será que é isso? Será que é essa a melhor pedagogia? Tem que haver-se muita dor, muito sofrimento, muito caos, muita desarmonia, para que nós aprendamos a viver melhor, né, com os nossos semelhantes, com a natureza e com os outros reinos, né, da natureza. Será que é isso? Então, os desafios existenciais, são grandes, mas cada um tem que fazer a sua parte. Nós não vamos mudar tudo de uma vez, né? Mas, se a gente mudar um pouquinho, isso já ajuda a humanidade. Porque nós fazemos parte dessa humanidade. Tem gente que diz assim, mas não adianta eu mudar, porque tem um monte de gente que não vai mudar. O problema deles. Aí também entra uma questão de consciência pessoal. Você não pode se amparar naqueles que são corruptos, que são criminosos, etc., para você ficar parado no mesmo lugar. Você tem que fazer a sua parte. E essa sua parte tem que ser feita agora, enquanto você está vivo, né, nessa vida. Então, é hora de pensar sobre isso e de mudar mudar alguns paradigmas. Essa coisa de ficar sempre deixando para amanhã. Amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. A gente tem que fazer hoje, aqui e agora. Bom, gente, então fica aí essa reflexão para vocês. Espero que isso colabore para uma boa reflexão, tá? E na próxima semana ou na próxima live eu volto, tá? Então é isso aí. Paz e luz para todos e cuide-se bem por aí.